A Vida Nova Deodápolis acompanhou a sessão ordinária do último dia 29 na Câmara Municipal de Deodápolis. Entre os projetos do dia estava a moção de apoio 01 de 2018, onde todos os vereadores apoiam a paralisação dos caminhoneiros que reivindicam melhorias para a categoria. Essa é a moção de apoio aos caminhoneiros, está em discussão. Sim, presidente, eu acho que esses são os guerreiros que merecem todo o apoio dessa casa e dizer que todos os brasileiros se juntem a eles. Muitas vezes, muitas pessoas talvez vai pagar esse preço, porque tem muitas pessoas que vai ter um prejuízo muito grande sobre isso, né? Mas nós somos solidários a esses guerreiros. Eu sempre falei, a gente vê todos os dias nas estradas, eu passo todo dia aqui, adorado, é carreta em cima de carreta, esse povo não mede esforço. Então, tenha meu apoio, estou com ele, não abro, e quero que continue, que esse presidente, se for preciso, cai fora. A população dos caminhoneiros aí, a comunidade dos caminhoneiros de um modo geral, eles já mostraram do que são capazes. E além disso, além dessa grande movimentação, eles já deram uma grande aula. Eles já deixaram bem claro que qualquer categoria unida consegue mover o país. Quem nunca imaginou que um simples caminhoneiro poderia ter a força que tem, acabou descobrindo agora dessa forma. O governo, muitas vezes, o governo que eu digo está na esfera estadual e federal, ele menosprezou a categoria. Tenho certeza disso. Quantas e quantas ameaças aconteceram e as greves acabavam em nada. E o povo só tinha prejuízo porque saía da zona de conforto, ia para uma paralisação, perdia um dia de trabalho e voltava para casa com as mãos vazias. Mas dessa vez, provaram o contrário, e o efeito quem vai sentir é toda a população brasileira. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de dizer que eu apoio toda a reivindicação feita pelos caminhoneiros, principalmente a redução do PIS/COFINS, o frete mínimo, a redução do ICMS. Concordo com todas as questões que eles colocaram, mas eu não poderia aqui deixar de ressaltar, já dentro da moção, eu não concordo com a questão da intervenção militar. Eu que vivo numa democracia, só vivi em democracia, eu respeito a opinião de qualquer pessoa, gosto que a minha seja respeitada. As pessoas que nunca viveram num regime de intervenção militar e que vira ditadura militar, não sabem o que é. É só você ir nos livros de história que você vai saber o que é uma ditadura militar. Então, assim, não é que eu não apoio, eu não fui na carreata, porque toda carreata eu via carro, intervenção militar já, eu não estava lá para pedir isso. Então, assim, por isso eu não estava lá, mas eu apoio toda a reivindicação dos caminhoneiros e vou deixar aqui uma crítica construtiva para os manifestantes aqui de Deodápolis. Até hoje eu não sei quem é o líder da manifestação aqui em Deodápolis. Eu não sei nem para quem eu vou entregar, a Câmara vai entregar essa moção. Então, assim, tem que ser mais organizado. Tem que ter uma pessoa responsável para poder falar na rádio, com a rádio, tem que ter uma pessoa responsável para poder falar com a Câmara, tem que ter uma pessoa responsável para ir lá falar com o Executivo, tem que ter uma pessoa responsável para ir falar com o Judiciário. Eu acho que essas coisas têm que ser mais organizadas e com respeito também. Porque eu não vou ter vergonha de falar aqui. Uma outra coisa que não me fez ir lá, na onde eles estavam parados. Eu estava chegando de um congresso em Campo Grande, estava eu, o vereador Adriano e o vereador Edmilson. Um dos manifestantes falou: a máfia é uma quadrilha chegando. Então acho que a gente merece o mínimo de respeito. Porque eu não chamei ninguém de vagabundo lá por estar parado, porque eu sei que eles estão reivindicando alguma coisa para eles e que vai servir para nós. Então quem quer respeito tem que ser respeitado. Então é só isso que eu peço. Então, como presidente dessa casa, eu também vou defender a minha classe política, que eu acho que nós temos que aprender a levantar a cabeça e falar: nos respeitem para serem respeitados. E vou dizer mais: não esperem por intervenção militar não, que não vai ter mais aqui no Brasil não. Esquece isso aí. Depende de política. Política boa, construtiva, honesta. Isso se resolve aqui nessa Casa de Leis. E hoje eu esperava, no mínimo, aqui a agricultura e o caminhoneiro lotando essa casa aqui, porque eu abri aqui um espaço na tribuna, está aqui o
o radialista Reginaldo, está aqui o Rafael que o acompanha, e sabe disso. E fiz questão de externar em todos os grupos e pedir para o Hélio fazer uma matéria, eu não, a Câmara, que eu fiz em nome de todos os vereadores. Porque todos aqui deram permissão para que isso fosse feito. Então fica aqui a crítica construtiva, mas que nós da Câmara vamos apoiar sim a questão de todas as reivindicações dos caminhoneiros, menos a intervenção militar. O que eu pude assim, perceber dessa manifestação é que eles não queriam defender bandeiras políticas. Né? Então eu imagino que eles não vieram aqui, eu imagino, até por isso. Né? Que eu vi pessoas falando, não, né, sem bandeira. Né? E outra coisa que eu vejo, assim, que muitas vezes a pessoa faz essa manifestação e ele nem sabe o que ele está fazendo, é quando eu vi nos caminhões também, intervenção militar já. Se fosse militarismo, eles não estavam lá fazendo eles não estavam fazendo manifestação, porque uma coisa que o militarismo não aceita é isso. Né? Você não aceita. Então eles estão porque é regime democrático. É uma democracia. Né? Então, assim, eu vejo assim, que muitas vezes a pessoa pede, mas às vezes ele não sabe o que ele está pedindo. Né? Então a gente sabe que precisa de mudança no país, precisa. Mas ainda eu acredito que a democracia ainda é a melhor ainda, maneira para solucionar o problema do país, com toda a dificuldade que o país está, ele está muito melhor do que há 30 anos atrás, na época do militarismo. Com toda a dificuldade. Eu falo porque eu vivi o último governo militar de João Figueiredo e lembro um pouco ainda do governo militar. Então eu falo assim que com toda dificuldade, né, a gente sabe que precisa melhorar, mas ainda está muito melhor ainda. O problema é o seguinte, ali no meio, sempre foi assim, todas as manifestas, coisas, sempre tem aquele cara que quer se aparecer, e talvez enche a cara de cachaça, para falar besteira. Eu também passei com o Juninho vindo de lá para cá, eu percebi também que parece que a gente sente mal. Mas nós temos aqui um exemplo muito grande, muito bom. Nós temos aqui um vereador que é caminhoneiro, nós temos um amigo deles, e nós nunca deixamos de não dar apoio. E eu tiro o chapéu para você, presidente, você falou assim, esses são os guerreiros, você lembra disso? Você falou para mim. E outra coisa, jamais, Givaldo, jamais, Gilberto, a gente pode estar com essas pessoas. Mas muitos deles acham que nós somos bandidos, e que nós temos que pagar um preço. Nós somos vereador. Agora essas pessoas que falou hoje para mim, não conseguiram se eleger vereador e fica revoltado com a gente. Chamaram nós de analfabeto. Eu falei que nós temos um professor, 2 professores, 3 praticamente professores aqui, né? Demilson, inteligência, Juninho, um cara da faculdade. Eu e o seu Dona posso ser o mais fraquinho de estudo, mas nós somos bobos. Que nós somos bobos. Então, nós jamais deixamos, presidente, de dar apoio a eles. Eu fiquei com medo de entrar na manifestação. E eles pegaram e falaram muita besteira para mim, sabe? Isso é duro para a gente, mano. Eu sou um pai de família, o mesmo que o Gilberto e o Givaldo passam ali, eu passo também. Eu tenho meus compromissos, eu sou motorista, você sabe disso? 30 anos dirigindo nessa estrada aí. Eu sei o sofrimento dessas pessoas. Um dia lá no Sossego não tinha nem água para eles tomar banho, coitado. Acredita isso? Então é desse jeito. E nós estamos aqui para apoiar ele. Ao contrário de muitos que acham, nós estamos para apoiar. E tem que ser assim. Eu participei da manifestação do início ao fim, vi que não é só aqui, no Brasil inteiro, né? A gente tem que fazer essa manifestação. Lógico, concordo com o que os novos vereadores falaram aí. Pessoas têm que ter mais respeito um para com o outro, né? Assim como a gente tem. E participo de várias, de todas, porque a gente, igual o vereador Chico falou, eu também vi, né, o último governo militar mesmo foi o João Batista Figueiredo, e para mim, porque a parte é saudável, e era numa época que tinha mais respeito, onde as pessoas respeitavam mais. Hoje você vê o respeito não há em lugar nenhum. É uma criminalidade muito grande, banditismo enorme, né? Aproveita do bom senso, principalmente daquelas pessoas mais carentes e humildes. Então, não só pelos caminhoneiros, parabéns, tem que ser feito, que ele é que dá o sustentáculo da alimentação em transporte em nosso Brasil. Mas vocês estão vendo que nos mercados, eles já estão subindo o preço da mercadoria. Os irresponsáveis, né? Eles
Você chega no mercado, principalmente você vai lá ver 1 quilo de batata, 1 quilo de tomate, é um preço absurdo. Então, para mim, eles são mais do que uns irresponsáveis. Assim como o padre falou ontem, naquela manifestação, quem viu lá, participou e viu, né? O padre falou, não é só aqui, nós temos também que percorrer os mercados para ver o absurdo que eles estão fazendo. Parabenizo também o Juliano Costa Mato. Hoje chegou um pouco de petróleo lá, né? Acho que já acabou, e ele manteve praticamente o mesmo preço, entendeu? Ele manteve praticamente o mesmo preço, não como outros que estão vendendo aí acima de 6 ou 8 reais. Então, eu tendo essa manifestações, eu vou, né? Não é saudosismo. Eu gostava tanto do trabalho de João Batista Figueiredo, de todo o Ernesto Braz, né? E assim por diante, que o nome do meu filho ia ser o nome dele completo. A minha mulher que não deixou. Pode dizer que tem Figueiredo no nome do Renan, e a minha filha ia ser o nome da esposa do meu Figueiredo. Tanto que eu gostava. Né? Então, para vocês verem, hoje é só malandragem, corrupções. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de dizer que, de forma alguma, aqui nessa Casa de Leis, hoje a gente defende bandeira partidária. Hoje nós defendemos o município de Deodápolis. Bandeira partidária a gente defende em época de eleição, enquanto cada um tem o seu palanque e vai defender sua bandeira. Então, hoje eles deveriam estar aqui sim. Isso aqui, querendo ou não, é quem representa a população de Deodápolis. Aqui é a Casa de Leis do povo deodapolense. Isso aqui, nós estamos aqui para representar a população. Nós fomos eleitos 9 vereadores para votar, para legislar e para fiscalizar em prol da população. Então, hoje aqui, eu posso fazer parte do PSB, o nosso colega Chico PDT, o Gilberto PSDB, Divaldo MDB, o Adriano MDB, Juninho DEM, Edmilson PPS, Antônio Tertuliano MDB e João Pereira MDB. Mas aqui todos nós esquecemos todas essas siglas partidárias. Hoje aqui nessa Casa de Leis, na reunião ordinária, na reunião solene, nas reuniões ordinárias, reuniões solenes, qualquer reunião, nós somos o município de Deodápolis, apenas isso. Então, eles deveriam estar aqui sim. E para usar aquela tribuna, porque hoje eles poderiam falar para toda a população, inclusive com a rádio aqui Vida Nova, hoje transmitindo aqui ao vivo para todos ouvirem e para todos poderem ver o que eles estavam reivindicando. Então, eu acho que eles falharam mais uma vez e eu não posso deixar de falar. Eu acho que a gente tem que ajudar. A crítica construtiva sempre é boa. Assim como se alguém chegar aqui e falar assim, se vocês fizerem isso na sessão, vai melhorar. E nós vamos fazer um estudo e vamos procurar melhorar. E nós temos que ser assim. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vida Nova Deodápolis. Uma nova vida no ar.